Nos últimos 3 anos de guerra, a grande mudança no conflito na Ucrânia foi o drone FPV. A Ucrânia transformou um quadricóptero de $500 em uma das armas mais temidas na linha de frente. E todas as principais forças armadas do mundo passaram os últimos 2 anos tentando alcançar esse avanço. Mas os Estados Unidos não estão mais apenas assistindo de fora. Em vez disso, passaram a importar isso ativamente. Isso inclui táticas, doutrina e o modelo de produção. E às vezes, as empresas de drones e quem criou esse tipo de guerra nas trincheiras de Donbas. Porém, se analisarmos mais a fundo, os Estados Unidos não estão apenas copiando o dever de casa da Ucrânia, mas pegando a ideia genial da Ucrânia e construindo algo ainda melhor a partir dela. Então vamos começar de onde tudo isso começou. Porque não podemos nos aprofundar no que os Estados Unidos estão fazendo agora sem entender o que a Ucrânia foi forçada a inventar primeiro. Quando a Rússia cruzou a fronteira em 2022, a Ucrânia não possuía estoques de artilharia, força aérea ou blindados para enfrentar a Rússia simetricamente, contando apenas com uma defesa desesperada e descentralizada, uma cultura tecnológica civil criativa e a necessidade urgente de assustar soldados russos. A resposta foram os drones de visão em primeira pessoa, os FPV, do tipo que entusiastas usavam em corridas de obstáculos no quintal ou para fotos de casamento. Quando você prende uma ogiva no quadricóptero e põe um soldado numa trincheira a alguns quilômetros dali, com óculos de vídeo, de repente, você tem uma munição guiada de precisão mais barata que a maioria das armas, capaz de localizar e até destruir um tanque atrás de árvores. E a economia de uma guerra onde drones dominam influenciou diretamente a conversa dentro do Pentágono. Em abril de 2025, algumas estimativas sugeriam que drones foram responsáveis por 80% das perdas russas. Em algumas áreas da linha de frente, essa estatística chega a 90%. 9 em cada 10 perdas de veículos são causadas por drones. No campo de batalha moderno, praticamente não há onde se esconder. Cada estrada, cada linha de árvores, cada área de preparação é vigiada por algo pequeno, barato e armado. Claro, a Ucrânia não é o único país com fornecimento constante de drones, à medida que a Rússia se adaptou e, em alguns casos, fez avanços significativos na guerra com drones. Drones russos FPV e do tipo kamikaze têm neutralizado tanques ocidentais, em especial o Leopard 2A6, que pode ser comparado ao M1 Abrams dos Estados Unidos. No primeiro ano da guerra, as perdas de tanques ucranianos, como os Leopard, foram principalmente causadas por drones. Isso sugere que nenhum dos lados estava realmente imune a ter algumas de suas estruturas ou armas mais resistentes destruídas por drones baratos e substituíveis. Mas a Ucrânia não parou de improvisar drones em uma garagem. Ela criou um ecossistema industrial e burocrático em torno dessa ideia, que é, discutivelmente, uma exportação mais relevante que os próprios drones. O Ministério da Transformação Digital da Ucrânia gerencia a Brave One, uma plataforma digital onde comandantes da linha de frente escolhem entre centenas de modelos de drones e solicitam equipamentos como na Amazon, com entrega em até uma semana. Unidades de drones ucranianas registram ataques em vídeo, ganham pontos pelo valor do que destroem e trocam esses pontos por drones mais avançados no mercado digital. Unidades danificadas podem ser reparadas em oficinas na linha de frente em horas, em vez de semanas na cadeia de suprimentos tradicional. Então veio o ataque que fez o mundo inteiro levar a sério o programa de drones da Ucrânia como uma arma estratégica, e não apenas como um incômodo no campo de batalha. Em junho de 2025, a Ucrânia contrabandeou vários drones FPV baratos para dentro da Rússia, escondidos nos tetos de contêineres civis. E então os lançou remotamente contra 5 bases aéreas russas na Operação Teia de Aranha. Autoridades ucranianas dizem que o ataque utilizou até 117 drones e atingiu 41 aeronaves, incluindo 2 bombardeiros estratégicos 95 e 2 bombardeiros estratégicos 22. Alguns dos ativos militares mais caros e difíceis de substituir da Rússia. Estimou-se um prejuízo de 7 bilhões de dólares. Independentemente da real extensão dos danos, a mensagem e as ramificações eram claras. Drones baratos podem ameaçar ativos estratégicos a milhares de quilômetros da linha de frente, sem necessidade de aeronaves tripuladas cruzando fronteiras. A Rússia teve que mudar rapidamente sua estratégia para proteger bases distantes, chegando a colocar pneus sobre os aviões para dificultar a visualização por satélite. Isso não ficou restrito ao conflito entre Ucrânia e Rússia, pois as táticas foram usadas também em outro grande conflito simultâneo. O The Guardian informou em maio de 2026 que o Hezbollah adotou drones FPV de fibra ótica no Líbano, adaptando explicitamente técnicas pioneiras na Ucrânia para escapar da guerra eletrônica israelense, um dos ambientes de interferência mais sofisticados do planeta.
quando os Estados Unidos entraram em seu próprio conflito com o Irã no final de fevereiro, Teherã lançou ataques de drones na região e forças americanas e aliadas derrubaram vários. Mas a escala dos ataques expôs o quão difícil e caro é se defender contra sistemas baratos e produzidos em massa, usando interceptadores sofisticados e caros. O problema é que as armas anteriores, usadas pelos Estados Unidos, eram muito eficazes em prontidão, capacidades e projeção de poder, mas não tinham bom custo-benefício. Considere o principal drone de longo alcance que os Estados Unidos têm. Até julho de 2026, autoridades dos Estados Unidos sugeriram que mais de 30 drones Reaper Mk9 foram destruídos como resultado de operações no Irã. A última estimativa de custo unitário desses drones foi de cerca de 16 milhões de dólares. Quando colocados contra drones descartáveis de baixo custo, o equilíbrio de poder favorece a arma que pode ser usada contra o inimigo, sem preocupação com a segurança do investimento. Essa é a principal diferença entre a condução dos conflitos pelos Estados Unidos e pela Ucrânia. Como os Estados Unidos estão mudando as coisas de repente? Vamos começar pela doutrina, pois o exército dos Estados Unidos está desconsiderando décadas do próprio manual. O chefe do Estado-Maior do Exército, General Randy George, afirmou ao Congresso em 2025 que a tecnologia evolui tão rápido que não é mais viável depender de grandes programas de aquisição, que levam anos e podem ficar obsoletos antes de serem usados. O secretário da Guerra, Pete Hegseth, assinou em julho de 2025 uma diretriz exigindo que todas as esquadras do Exército tenham sistemas não tripulados até o fim de 2026. Ele foi direto ao explicar por que o Pentágono demorou, escrevendo que os drones representam o maior avanço militar de uma geração. Até então, algumas mudanças em pequena escala já estavam sendo implementadas. Em janeiro de 2025, a 3ª Brigada da 10ª Divisão de Montanha do Exército desdobrou 144 drones experimentais durante uma rotação na Alemanha, mais do que qualquer unidade já havia levado para um exercício de treinamento antes. Criou 3 companhias de ataque com 80 soldados atuando à frente dos batalhões, cada uma com pelotões de reconhecimento, morteiros e drones, usando drones de vigilância, munições vagantes e sistemas anti-drone. As unidades foram orientadas a usar drones Ghost da Anduril, que ficam no ar por mais de 1 hora, e sistemas de reconhecimento PWC-100, e munições vagantes, Switchblade 600, que compartilham uma ogiva com o míssil antitanque Javelin. Ao mesmo tempo, soldados da 101ª Divisão Aerotransportada estão pilotando drones construídos com peças impressas em 3D. Tropas da 10ª Divisão de Montanha carregam sistemas Skydio-X, X2D em mochilas de escalada. O Exército também criou seu primeiro curso oficial de drones em Fort Rucker, agora conhecido como Fort Novosel, em agosto de 2025. Um programa de 3 semanas que mistura de 20 a 25 horas de simulação de voo em estilo videogame com treinamento prático em sistemas reais. Também há instrução em impressão 3D e projeto em CAD, porque manter esses equipamentos voando no campo significa ser capaz de fabricar peças na hora. O diretor do curso, Capitão Rachel Martin, chamou isso de um mero esforço para recuperar o atraso, sugerindo que os Estados Unidos estavam atrás do resto do mundo nessa área. Essa foi uma tentativa agressiva de fechar a lacuna. Enquanto isso, o secretário do Exército, Daniel Driscoll, sugeriu que os batalhões devem ser mais enxutos e avançar menos do que antes. A densidade na Ucrânia permite que tanques de 10 milhões de dólares sejam localizados e destruídos por equipamentos mais baratos que um carro usado. O Corpo de Fuzileiros Navais está passando por uma versão ainda mais rápida e, francamente, mais improvisa da mesma transformação. A 24ª Unidade Expedicionária dos Fuzileiros Navais treinou por 3 semanas em Camp Lejeune com o Archer da Nero, um quadricóptero de 20 centímetros fabricado em El Segundo, Califórnia, que custa cerca de 2 mil dólares, e foi aprovado pelo Blue UAS, garantindo a ausência de componentes chineses, comuns no mercado de drones e que poderiam afetar a cadeia de suprimentos em um eventual conflito entre Estados Unidos e China, mesmo por meio de intermediários. O Corpo de Fuzileiros Navais fechou o contrato de cerca de 17 milhões de dólares para 8 mil drones Archer. Porém, o treinamento intensivo de 3 semanas mostra como os Estados Unidos ainda precisam alcançar os concorrentes. Rússia e Irã passaram anos em combate para aperfeiçoar essa habilidade. O Corpo de Fuzileiros Navais tenta condensar o aprendizado em 3 semanas, pois a alternativa seria enviar fuzileiros sem resposta a uma ameaça que todo adversário já usa. Aqui surge o problema de quantidade. Treinar fuzileiros e soldados para pilotar drones é inútil sem drones suficientes para distribuir. O Departamento de Defesa quer disponibilizar dezenas de milhares de drones FPV até o fim de 2026, enquanto China e Rússia produzem milhões por ano. Existe grande diferença entre a quantidade de drones planejados e o pessoal e o treinamento para operá-los. Se milhões de drones fossem entregues amanhã ao Corpo de Fuzileiros Navais, todos, exceto alguns milhares, ficariam parados em uma prateleira simplesmente porque não há fuzileiros navais suficientes treinados para pilotá-los ainda.
O Pentágono respondeu a esse gargalo, investindo dinheiro nos dois problemas ao mesmo tempo. O Exército planeja comprar ao menos 1 milhão de drones em 2 a 3 anos. A primeira fase do programa de domínio de drones, chamada Desafio, já foi realizada em Fort Benning em fevereiro, com o objetivo de distribuir 340 mil pequenos drones de ataque entre as unidades de combate até o final de 2027. O pedido de orçamento do Pentágono para o ano fiscal de 2027 reservou 75 bilhões de dólares para drones e sistemas antidrones, sendo 54,6 bilhões de dólares desse valor destinados ao Grupo de Trabalho de Autonomia de Defesa. Isso não é mais um programa piloto. Este é o Pentágono tentando construir em poucos anos o tipo de base industrial de drones que a Ucrânia criou por necessidade em um único inverno. Embora o dinheiro seja importante, a Ucrânia ainda é algo muito mais valioso. Antes de começarmos, inscreva-se no Programa Militar para receber notícias sobre a guerra na Ucrânia e atualizações geopolíticas e militares globais. A Ucrânia tem dados detalhados sobre o funcionamento dos drones, sua eficácia contra diferentes sistemas e anos de estatísticas e imagens de campo para comprovar. Hegseth afirmou ao Senado que autorizou pessoalmente mais militares americanos na Ucrânia para estudar o campo de batalha dos drones, tanto no ataque quanto na defesa. O secretário de Estado Marco Rubio, em entrevista à Fox News, considerou as Forças Armadas da Ucrânia a força militar mais forte e poderosa da Europa, construído com novas táticas e técnicas desenvolvidas sob pressão de uma guerra existencial. Quando salvas de drones ligadas ao Irã atingiram o Oriente Médio em resposta a operações dos Estados Unidos, a Ucrânia se ofereceu para enviar drones e uma equipe de especialistas em drones para ajudar na proteção das bases americanas na Jordânia. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky afirmou ter proposto aos Estados Unidos um acordo de produção de drones de 50 bilhões de dólares, ainda sem resposta oficial. Assim, os Estados Unidos parecem buscar dois caminhos simultaneamente, utilizando a produção nacional de drones e combinando táticas locais e estrangeiras para suprir suas fraquezas. Não são só táticas e pessoal cruzando o Atlântico. Apesar de o governo dos Estados Unidos não ter firmado acordos oficiais de produção de drones com o governo ucraniano, empresas ucranianas de drones já começaram a se instalar nos Estados Unidos. F-Drones, um fabricante ucraniano, fundado em 2023, que se tornou um dos principais fornecedores para as forças ucranianas, assim tornou-se a primeira empresa ucraniana autorizada pelo governo ucraniano a exportar drones militares aos Estados Unidos, através de sua filial Ukrainian Defense Drones. A empresa está construindo sua primeira fábrica nos Estados Unidos, em Holland, Ohio. Esse investimento tem apoio direto de um contrato do Pentágono, pelo Programa de Domínio de Drones do Departamento de Defesa, para um pedido inicial de 2.000 drones FPV. A principal arma é o drone de ataque, F-10, da F-Drones, comprovado em combate na Ucrânia e que ficou em sexto na primeira fase da avaliação de domínio de drones. A empresa também apresenta o interceptador de drones, FF-7, sistema criado para perseguir e destruir drones kamikaze baratos, como os iranianos Shahid, a mesma família de armas que destruiu aeronaves americanas em solo na Arábia Saudita em março. A F-Drones também é uma das 48 empresas que estão competindo na segunda fase do programa de domínio de drones, que deve produzir até 10 vencedores e pode fazer com que o Pentágono compre até 60 mil drones a mais. Mas esses ainda dá para dizer que são números modestos. O complexo industrial de defesa da Ucrânia saltou de cerca de 1 bilhão para mais de 50 bilhões de dólares antes da invasão, e o país pretende produzir mais de 8 milhões de sistemas não tripulados só em 2026, em comparação com cerca de 3.000 drones FPV que os Estados Unidos conseguiram produzir em todo o ano de 2025. Um rascunho do Memorando de Defesa entre Estados Unidos e Ucrânia, relatado pela CBS News, iria ainda mais longe, permitindo à Ucrânia exportar tecnologia militar para os Estados Unidos e fabricar drones em parceria com empresas americanas. Então esse é o lado da importação da história. Doutrina pessoal e agora os próprios fabricantes. Mas aqui está a parte que nos leva de volta ao início deste vídeo. Por que os Estados Unidos não estão apenas copiando a Ucrânia? Existem lugares específicos onde a engenharia americana, a capacidade industrial americana e a doutrina de armas combinadas dos Estados Unidos já estão posicionadas para pegar a ideia genial da Ucrânia e torná-la significativamente mais letal. Primeiro, são munições modulares feitas de estoques militares, não ogivas criadas para isso. Veja o programa Neros Archer, em torno do qual o Corpo de Fuzileiros Navais vem se estruturando. Cada peça de munição militar normalmente precisa de um código de identificação do Departamento de Defesa, um DODIC, que exige uma avaliação técnica extensa e um fabricante dedicado antes que as tropas possam sequer manuseá-la. Esse tipo de burocracia leva anos. A Ucrânia nunca teve tempo para isso, e o Pentágono historicamente é ruim em acelerar o processo. A resposta do Corpo de Fuzileiros Navais com o Archer foi quase embaraçosamente simples.
PEG explosivo plástico, C4, e um detonador eletrônico padrão. Ambos já têm números do Departamento de Defesa e estão nos estoques dos Estados Unidos. Em grande quantidade, embale o C4 e passe o detonador por trás, e então rosqueie. Ou um disco de fragmentação antipessoal, ou uma carga oca, um penetrador formado explosivamente na frente, dependendo se o alvo é infantaria ou blindado. Como a ogiva só recebe explosivos na montagem, nunca precisou de número próprio do Departamento de Defesa. Os fuzileiros já treinam sempre com C4, então não precisaram aprender a usar outro explosivo. A única alternativa foi permitir que o Corpo de Fuzileiros Navais levasse a arma de um conceito, logo após o Natal passado, a capacidade de tiro real em Camp Lejeune, em pouco mais de um ano. Em menos tempo do que o Exército costuma levar para obter uma peça de reposição fora do estoque. É uma solução tipicamente americana, aproveitando a profundidade e padronização de uma cadeia logística global já existente para contornar um gargalo de aquisição, em vez de competir com Rússia e China na fabricação de cada unidade. O segundo resiste a interferências com links de controle analógicos e fibra ótica. A guerra eletrônica entre Ucrânia e Rússia é das mais densas e sofisticadas do mundo. Ambos os lados perceberam que sistemas de controle e câmeras digitais, apesar de precisos, falham sob interferência. A plataforma Archer opta por câmera e controle analógicos, que se degradam sob interferência, ao invés de desligar abruptamente. Dá ao operador mais tempo para recuperar o drone ou concluir um ataque, mesmo sob interferência eletromagnética. Na verdade, as forças ucranianas e russas chegaram à conclusão de usar drones com carretel de fibra ótica pelo mesmo motivo, já que o fio físico não pode sofrer interferência alguma, e unidades americanas já estão testando essa mesma abordagem com fibra ótica, com variantes de fibra ótica do Archer, reveladas no fim de 2025. Aliando essa resiliência ao maior investimento dos Estados Unidos em pesquisa de guerra eletrônica e inteligência de sinais, construído após décadas de defesa robusta, o orçamento de P&D é muito superior ao da Ucrânia ou Rússia, permitindo aos Estados Unidos expandirem o que a Ucrânia iniciou, não apenas replicar. O terceiro é a orientação autônoma, uma vantagem em IA e engenharia de precisão que os Estados Unidos estão em posição única para explorar. Os drones FPV da Ucrânia são, em sua esmagadora maioria, operados manualmente, limitando sua eficácia às habilidades de um operador assistindo a um vídeo analógico. O interceptador FF-7, que a F-Drones constrói em Ohio, mostra o próximo passo desse avanço. Na fase final do engajamento, o piloto só controla a velocidade do drone. A orientação automática faz o restante. Permite que uma estrutura aérea barata voe sozinha até o alvo com precisão, sem depender do tempo de reação ou sangue frio humano sob fogo. Aliando essa autonomia embarcada à base de semicondutores dos Estados Unidos, ao ecossistema de pesquisa em visão computacional e ao grupo maior de talentos em engenharia de software do que Ucrânia ou Rússia dispõe, é um caminho para os Estados Unidos superarem totalmente o enxame pilotado manualmente? O quarto é a disciplina de desconflitação de armas combinadas, que parece técnica demais. Na verdade, é um dos problemas mais difíceis da guerra com drones, que as Forças Armadas dos Estados Unidos aprimoram há 80 anos, especialmente na coordenação de apoio de fogo. Os militares americanos veem drones de ataque suicida e F-18 como efeitos letais semelhantes, ambos devendo ser separados das tropas amigas próximas. Os Estados Unidos já têm amplas medidas para suas opções ofensivas aéreas, e o mesmo pode ser feito com drones. Como os Estados Unidos demoraram mais para adotar drones em larga escala, tem a chance de integrá-los à doutrina de armas combinadas desde o início, em vez de acrescentar depois. E a quinta e última parte é a própria base industrial, a enorme escala da manufatura americana, a produção de semicondutores e o capital do setor de defesa, ao qual a Ucrânia nunca teve acesso. A Ucrânia construiu uma indústria de drones de 50 bilhões de dólares, do zero, sob pressão de guerra, um feito extraordinário sob qualquer ponto de vista. Os Estados Unidos estão tentando usar as mesmas bases tecnológicas e inovadoras por trás dessa indústria e transferi-las diretamente para seu próprio complexo militar industrial doméstico. Lembre-se, o orçamento do Pentágono para armas aéreas não tripuladas para 2027 é de 75 bilhões de dólares, 50% maior que toda a indústria da Ucrânia. Se essa capacidade realmente for aplicada conforme o orçamento sugere, os Estados Unidos têm como, no futuro, produzir muito mais do que a Ucrânia, especialmente porque já contam com muitos protótipos próprios. Mas talvez ainda mais importante, os Estados Unidos não estão apenas observando como empregar os drones, eles estão tentando combatê-los. E uma arma que eles desenvolveram já foi enviada para a Ucrânia para testes reais. Para saber mais, confira este vídeo. E como sempre, inscreva-se no programa militar para receber notícias diárias.